Sport TV, a partir de agora acompanhamos mais uma vez todas as emoções do Grand Prix. E o Brasil joga contra Cuba. Hoje é dia de jogão, hoje é dia de rivalidade, hoje é dia de grandes craques em quadra. A seleção do José Roberto Guimarães jogando contra a fortíssima seleção cubana. São as duas seleções que nesse momento estão brigando com mais força pelo título do Grand Prix. O Brasil venceu seus 3 jogos nessa fase final. Cuba também, só que o Brasil perdeu apenas um set. E essa forte seleção cubana perdeu 4 sets. Seleção cubana vem num momento conturbado, vem num momento de briga interna. E põe briga nisso, tem tapa mesmo entre jogadoras. Nós vamos à primeira participação do comentarista do Sport TV, Marco Freitas. Marco, hoje é dia de jogaço e hoje é dia de praticamente definição de quem ganha o Grand Prix. Boa noite, Marco. Boa noite, Luiz. Boa noite especial aos amigos do Sport TV em todo o Brasil. Um clássico, um dos mais importantes do voleibol mundial. Toda a rivalidade em campo. Aí o Brasil segue na liderança do Grand Prix. Cuba com a mesma performance, 3 vitórias. A diferença é o primeiro critério de desempate. O Brasil está melhor em pontos average, ou seja, a divisão dos pontos vencedores pelos pontos perdedores. O Brasil é o favorito para a partida pelo que vem jogando no Grand Prix. Mas Cuba cresceu muito nessa fase final, Luiz. Falando em briga, eu falei há pouco da briga. Ontem, Ramírez e Calderon saíram no tapa aí nesse banco. Justamente no banco, teve uma tremenda confusão entre as duas jogadoras cubanas que saíram no tapa. Vamos agora ao vivo a Yokohama. Vamos ao clima do ginásio com a jornalista Ana Cruz. Boa noite, Ana. Boa noite, Luiz. Ontem, logo depois do jogo, as meninas ganharam um presente. O chefe da delegação, Zé Ida, encomendou um feijão para o cardápio do almoço. Logo depois, elas retornaram aqui para o ginásio para assistir ao jogo entre Cuba e os Estados Unidos. De tarde fizeram musculação, as que não jogaram treinaram e depois assistiram ao vídeo de Cuba. Hoje de manhã, mais vídeo. O clima aqui no ginásio de concentração total, Luiz. Muito obrigado, Ana Cruz. Aí, o sexteto que começa na seleção brasileira: Valeuska, Mari, Paula Pequeno, Thaísa, Fofão, Sheila e a líbero Fabi. Marco Freitas, o time mantido desde o início dessa fase final, apesar da Jaqueline estar recuperada da pancada no joelho. Aí a seleção brasileira sendo apresentada nesse momento e o técnico, campeão olímpico em 92 com a seleção masculina, José Roberto Guimarães. Aí a apresentação das jogadoras cubanas: Ruiz, Santos, Ramírez, Sanches, Messa, Liana Messa, Cárceres e Zoila Barros. A forte seleção cubana, uma renovada seleção cubana, Marco Freitas. Mas com desfalque importantíssimo. A Central Carrillo continua fora da equipe. Sanches a substitui. Isso é bom para o Brasil, porque Carrillo é uma das melhores sacadoras do mundo, além de ser um atacante excepcional pelo meio de rede. Aí, uma das maiores estrelas do voleibol mundial. Antônio Perdomo, considerado um dos técnicos mais importantes da história do vôlei mundial. Lembro que Cuba venceu todas as competições internacionais nos anos 90 e Antônio Perdomo, ao lado de Eugênio Jorge, eram os comandantes daquela fantástica seleção. E lembrando, Marco, que a seleção dessa grande jogadora Yumilka Ruiz joga no sistema 4-2. É uma seleção que joga num sistema de jogo diferente. São 4 atacantes e 2 levantadoras, portanto, e na verdade dá quase um 6-0, porque as atacantes, as levantadoras, quando estão na rede, viram atacantes. Então, Cuba tem o tempo inteiro 3 atacantes na rede, Marco Freitas. E preocupa muito. O Brasil tem que estar muito atento ao bloqueio e ao saque para tentar facilitar a interpretação das jogadas desse forte time cubano. Vamos para o início do jogo. Tem levantamento, bola de segurança para a entrada de rede num típico ataque cubano. Cárceres. Kênia Cárceres faz 1-0 Cuba, atacante de 1,89 m. Fofão briga na rede. Houve a invasão por cima. Invasão por cima da Zoila Barros. Fofão sacando do chão. Primeiro set, jogaço, Brasil e Cuba aqui no Sport TV. Mais uma bola de segurança. Belíssimo ataque na diagonal. A Carcaças veio para a diagonal. Um atacante pega a bola muito alta, tem quase 90 de altura, explosão de perna, de braço. É a característica do voleibol cubano. Muita bola empinada pelas pontas. Kênia Carcaças vem para o saque. Saque viagem. Fofão com o passe na mão. Forçou com a Thaísa no meio. Teve defesa no fundo.
Trabalhando no contra-ataque, Cuba pela saída de rede, a largada. Mari pegou, Fofão levanta. Paula pela saída, atrás da linha dos 3. Paula Pequeno faz o ponto para a seleção do Brasil. Paula, ponto do Brasil, Marco Freitas. Vive uma grande fase, aparece bem nas estatísticas individuais de todos os fundamentos que pontuam. É realmente uma ponteira fundamental para a seleção brasileira. Mari sacando. Levantamento para entrada de rede, Ruiz. No levantamento da Ramírez. Aí o sorriso de Umilca Ruiz, a experiente Ruiz de 30 anos. Fofão faz o levantamento, bola de segurança, Paula pela entrada de rede, ponto do Brasil. O Brasil empata o jogo, 3 Brasil, 3 para Cuba. Esse é um dos grandes clássicos do vôlei mundial. O Antônio Perdomo, que há 20 anos faz parte de comissões técnicas de seleções cubanas, apontou como favoritos para as Olimpíadas Brasil, Itália, China, Rússia e Cuba. Concorda com essa lista de favoritos, Marco? Valeu, Ska no bloqueio, a melhor bloqueadora da fase final do Grand Prix, Marco Freitas. Aliás, temos as 4 melhores bloqueadoras da fase final do Grand Prix. As 2 centrais do Brasil, Valesca e Thaísa, e Sanches e Barros pela equipe cubana. Brasil 4, Cuba 3, bola de graça, vamos caprichar. Bola para saída, vem Sheila, é ponto do Brasil. Sheila pegando uma bola baixa, uma bola que não estava fácil. E aí a Valesca hesitou em atacar de cheque ou levantar de primeira, mas é importante que o Brasil não perdeu o contra-ataque. Brasil 5, Cuba 3, sacando Thaísa. Bom saque, falha na recepção cubana. Ponto de saque do Brasil, Thaísa, 1,96 m. Segundo ótimo saque da Thaísa, né? O primeiro proporcionou uma bola de cheque. O Brasil acabou contra-atacando e agora o primeiro ponto de saque da equipe brasileira. Thaísa sacando. Levantamento para saída de rede, a largada, Sheila chegou, Fofão bota para cima. Thaísa atrás da linha dos 3 pisou. Ela pisou na linha. Esse gesto significa que ela pisou, ela está no fundo, não pode atacar da rede. Quando ela pisa na linha dos 3 metros, ela caracteriza um ataque da rede. É uma jogadora que não recebe bolas pelo fundo normalmente, mas é abusada. Sobrou, ela ataca. Tem muita personalidade a nossa central. Saque fica na fita, fica na rede, roda a seleção brasileira. Você acompanhando todas as emoções do Grand Prix. Cuba tem uma expressiva vantagem nos confrontos. Uma vantagem de 73 vitórias contra 45. Mas quando a gente fala de Grand Prix, quem vem obtendo aí os melhores resultados é a equipe brasileira. Em 19 jogos pelo Grand Prix, o Brasil venceu 13. Ramírez na recepção. Sai o levantamento. Ruiz na característica do ataque cubano. Mari pegou no fundo. Mari vem no contra-ataque pelo meio, atrás da linha dos 3. Ponto do Brasil, Mari. A principal pontuadora do Brasil na vitória de ontem contra a China, com 19 pontos, vive uma fase espetacular e sempre aparentando essa tranquilidade. Brasileirão 2008 ao vivo no Sport TV. O Grêmio recebe a Portuguesa no Olímpico, domingo, 5h30 da tarde para todo o Brasil, menos para o estado do Rio Grande do Sul, que fica com o clássico carioca entre Flamengo e Vasco. E na sequência tem troca de passes. Vamos ouvir José Roberto Guimarães. E a Sheila também. Marco Freitas, o Brasil sai na frente no primeiro set. É muito importante essa receita de sacar bem contra a equipe cubana, né, Luiz? O jogo fica um pouco mais marcado, já é difícil você acompanhar essas ponteiras que saltam muito, que são muito fortes no ataque. Então você tentando quebrar uma jogada de primeiro tempo, já fica mais fácil de posicionar. Aí a presença do Eugênio Jorge, ao lado do Antônio Perdomo, como eu disse, comandando aquela fantástica geração dos anos 90, com a Mireia Luiz. A equipe foi tricampeã olímpica, 92, 96 e 2000, foi bicampeão mundial naquela oportunidade, 94, 98. E o time também nos anos 70 tem um título mundial. Em 1978, a equipe cubana conquistou seu primeiro título. Hoje, com 75 anos, ele não se sente mais em condições de ser o líder, ser o comandante principal. Bola fica na rede, ponto brasileiro, Thaí Ruiz. Atacante de um alcance impressionante. Ela ataca a 3,26 do chão, a mais de 1 metro da fita. Lembrando que no feminino a rede tem 2,24 m. Sheila sacando.
Levantamento da Santos. Bola para Ruiz. A largada não cai. Sai o levantamento para Sheila. Pela saída atrás da linha dos 3. Defesa cubana. Mais um levantamento da Ramírez. Ruiz encarou o bloqueio duplo do Brasil. A bola passou pela Valeuska e pela Paula. Ponto da seleção de Cuba. Nos 10 últimos duelos pelo Grand Prix foram 8 vitórias do Brasil contra 2 vitórias de Cuba. Ruiz sacando para a seleção cubana. Mari na recepção. Fofão. Paula passou para a quadra. Pancada linda da Carcasses. Impressionante a potência da Carcaça. A impressão que dava que era uma bola colada demais na rede, que facilitaria o posicionamento do nosso bloqueio. Mas ela enfrentou, não quis saber não. Sheila também na potência, devolvendo a pancada. Ponto do Brasil, 10º ponto do Brasil. Batendo pela saída atrás da linha dos 3. Santos tentou a defesa, não conseguiu. Você está vendo mais uma vez o ataque da Sheila. Sacando Paula Pequeno. Paula começou jogando na Asbac de Brasília. Santos faz o levantamento. Carcasses largou. Tem contra-ataque. Fofão trabalhando pelo meio com a Paula atrás da linha dos 3. Não cai. Ruiz faz o levantamento. É bolão na saída. E a Mari fechou a porta. Lindo bloqueio da Mari. Bem posicionada com a mão esquerda. Aliás, foi a mão direita dela para o ataque no meio do time cubano. Bloqueio duplo pesado. E mais um ponto de bloqueio da equipe brasileira. É o segundo. Todas as emoções do Grand Prix para você aqui no Sport TV. 11 Brasil, 6 Cuba. Carcasses. Ponto de Cuba. Interessante que a equipe cubana não tem nenhum ponto em jogadas de primeiro tempo. Saque brasileiro acaba atrapalhando o time cubano na variação de ataque. Sacando Raquel Sanches. Em cima da Fabi. Fofão. Mari, é ponto do Brasil. Veio para cima do bloqueio da levantadora, atacante Ramírez. A segunda maior pontuadora da fase final do Grand Prix é Yumilka Ruiz. Ela chegou a esse jogo com 52 pontos. Francesca Piccinini tem 54, é a maior pontuadora italiana Piccinini. Zoila Barros, experiente Zoila Barros pontuando para a seleção cubana. É a jogadora mais experiente da equipe cubana, né? Participou daquela vitoriosa... E tá aqui a Nancy Carillo. Ela participou daquela vitoriosa equipe dos anos 90, então ela traz aquela experiência de time vencedor. Mari erra na recepção, Sheila botou para cima, consertou para Paula. Beleza de bola da Sheila. Levantando para Paula Pequeno pelo meio, atrás da linha dos 3. Brasil 13, Cuba 8. São duas seleções invictas nesse Grand Prix. Meia bola no meio. Santos bloqueada. O time cubano se incomoda quando bloqueia adversário, se faz presente. Thaísa, marcação pesada, nossa jogadora mais alta no bloqueio, 1,96 m e pressionando as cubanas. Futebol visto pelas lentes de cinema, imagens filmadas em película, mostra os bastidores da final da Libertadores. Um roteiro dramático, um palco histórico. Uma plateia de 80 mil torcedores. Libertadores 2008, filme oficial. Domingo, 10h30 da noite no Sport TV para você. O Brasil vem bloqueando muito bem, como o Marco já falou, nós temos as duas melhores bloqueadoras dessa fase final de Grand Prix. E o bloqueio brasileiro incomoda a seleção de Cuba. E a equipe cubana teve muitas dificuldades para se classificar. Foi a última equipe a se classificar, se classificou em 5º lugar. Lembrando que o país sede, o Japão, já estava automaticamente classificado para essa fase final. O time cubano perdeu 3 jogos na primeira fase. 3-0 para a Itália, 3-2 para a China e novamente 3-2 para a Itália. Agora se recuperou na fase decisiva, está invicta, assim como o Brasil, com 3 vitórias. E falando em Itália, tivemos uma grande surpresa, a derrota da Itália para o Japão por 25-23, 25-22 e 26-24. Ramírez faz o levantamento, Zoila Barros, Fabi defende, Fofão arma o contra-ataque, vem Paula pelo meio, atrás da linha dos 3. Fabi, Fofão, pediu no meio, Zé Roberto, a Thaísa definiu. O Zé cantou a jogada para Fofão, Marco Freitas. Ótimo trabalho do Brasil, um contra-ataque importante. Se o ponto não foi efetivo do bloqueio, a participação do bloqueio ao amortecer o ataque cubano foi decisivo para o contra-ataque. 15 Brasil, 8 Cuba, o Brasil vai dominando o primeiro set.
Bola afastada para Carcasses. É muito boa jogadora. Tanto é que atacou exatamente no posicionamento da Fofão, onde ela partia para a infiltração no momento que ela tentava o levantamento do contra-ataque. Faltou uma cobertura na penetração da Fofão. Sacando o Kênia Carcasses. Estilo predileto de música é salsa. Fofão para saída, para Mari. É ponto do Brasil. Brasil 16, Cuba 9. Seleção brasileira mantendo um ritmo muito forte, o ritmo de toda essa fase final de Grand Prix, Marco Freitas. É sempre com uma distribuição homogênea, né? Nós temos 4 atacantes pontuando já na equipe brasileira. Só a Valeuska não pontuou em ataque. A França comemora 10 anos da conquista da Copa de 98 com uma partida especial. Zidane e companhia se reúnem novamente, enfrentando uma seleção que vai contar com Fernando Hierro da Espanha, o croata Davor Šuker, o holandês Edgar Davids, entre outros craques. Amanhã, às 4 da tarde, ao vivo no Sport TV 2. Aí a Nancy Carilho. Cuba até o momento não tem pontos em contra-ataques, não pontuou no bloqueio. Tem um ponto em um erro do Brasil e 7 pontos de ataque. E uma das brigonas, Calderon. Calderon e Ramírez saíram no tapa ontem. Calderon, que é filha do Calderon, treinador, que foi o responsável pela transição, né, daquela geração dos anos 90 para o início de 2000, onde Cuba sofreu bastante, inclusive chegou a ocupar posições que normalmente não ocupa em campeonatos mundiais, 9º lugar, 13º em Grand Prix, essa mudança de geração. Ramírez, bola pelo meio, atrás, linha dos 3, Carcasses é ponto de Cuba. Brasil 16, Cuba 10. São as duas seleções invictas, sendo que o Brasil perdeu apenas um set, a seleção cubana já tem 4 sets perdidos. Sacando Barros. Ponto de Cuba. Ponto de Cuba, Zoila Barros sacando. As equipes adversárias normalmente começam dirigindo o saque junto para cima da Mari. Procura a Mari ou a Paula, dependendo da situação do jogo. Entrou um belo saque cruzado em cima da Mari agora. Até o início desse jogo, a Barros tinha apenas 1 ponto em saques nessa fase final de Grand Prix. Brasil 16, Cuba 11. Fofão com a bola na mão. Paula Pequeno largou. Largou muito fundo essa bola. Tem contra-ataque. Ruiz ficou no bloqueio. Ruiz bloqueado, é ponto do Brasil. O Brasil, às vezes, as poucas vezes que falhou na recepção, consertou no ataque. Quando falhou no ataque, consertou no bloqueio. Essa paciência é muito importante. Ruiz, até o início do jogo, tinha 46 pontos em ataques. Bola vem alta. Vem fora. Erro cubano. A seleção cubana mantém uma característica já ao longo de muitos anos, que é uma seleção que se desestabiliza com uma certa facilidade emocionalmente. Se desestabiliza emocionalmente com muita facilidade até. E principalmente com a passagem da Thaísa pelo saque, né? É o segundo ponto dela. E ela já conquistou um outro ponto, ou melhor, ajudou a equipe brasileira a pontuar com um ótimo saque e a construção de um contra-ataque. Para muitos, a maior partida da história do tênis. Rafael Nadal e Roger Federer impressionaram o mundo na grande final de Wimbledon. Você revê essa partida histórica domingo, 1 da tarde no Sport TV 2. É um jogaço. Você viu ali, mais uma vez, apareceu em primeiro plano o Eugênio Jorge. Um detalhe, na década de 50, Eugênio Jorge foi chamado para treinar com a seleção brasileira, com o time brasileiro, treinado pelo Sami Melinski. Ele disse que o Sami foi importantíssimo na formação dele como treinador de vôlei. Zoila Barros erra na recepção. Thaísa. Thaísa, que muitas vezes liderou as estatísticas da Superliga nesse fundamento no saque. Um Grand Prix com essa responsabilidade, ela está muito à vontade em campo e segue forçando um dos seus melhores fundamentos. É jogão, é Brasil e Cuba, rivalidade, 19 Brasil, 11 Cuba. E o saque faz estrago. Thaísa de novo, ponto do Brasil. A equipe cubana sentindo em muito o primeiro set, hein? Preocupação sempre grande com o ataque e falta preocupação no início desse ataque, que é justamente o passe. Thaísa sacando de novo, 20-11. Ramírez faz o levantamento, Ruiz bloqueada, Sheila.
21-11, 10 pontos na frente a seleção da Sheila. Marco Freitas. O Brasil segue um padrão tático impressionante, uma obediência tática. A gente percebe a equipe cubana, quando falha no passe, a estrutura de bloqueio e defesa rapidamente está montada. O time está jogando fino nesse primeiro set, Luiz Carlos Júnior. Ortiz entra para fazer a recepção. Thaísa sacando. Veio para cima. Zé Roberto cantou a jogada. É lá mesmo. Bola dentro. Ponto cubano, 12º ponto de Cuba. Thaís Santos, uma das levantadoras da seleção cubana. Ambas são razoáveis levantadoras, excelentes atacantes. Zé Roberto cantou um saque forte. A bola fica na rede no saque da Santos. Santos é fã de filmes de terror. Brasil 22, Cuba 12. Chega a ser um placar de filme de terror para as cubanas, Marco Freitas. Com certeza. 22-12. Levantamento, bola de primeiro tempo. Tem contra-ataque do Brasil. Valeuska também no primeiro tempo. Messa pegou no fundo. Ruiz no contra-ataque. Mari não fez a defesa, é ponto de Cuba. Não defendeu, mas estava bem posicionada. Isso é importante para pressionar o time cubano. Percebe que as jogadoras estão antecipando o que vai acontecer, o bloqueio bem postado. Isso é ruim para os atacantes de Cuba. 22 Brasil, 13 Cuba. Mari na recepção, botou na mão da Fofão e a Fofão largou de segunda. Categoria, experiência de quem tem 38 anos. E aí a inversão do 5-1, mais uma vez, com a utilização da Fabiana de uma central. Nós temos a inversão do 5-1, sistema de jogo 5 atacantes e uma levantadora. Sai a levantadora da rede, entra a Fabiana. A Sheila, que estava no fundo, sai para a entrada da Carol Albuquerque. Brasil muito perto da vitória no primeiro set. Mesmo assim, Zé Roberto aumenta o bloqueio, reforça o bloqueio da seleção do Brasil. Erro no posicionamento cubano, é ponto do Brasil. Aquela história, as jogadoras da rede podem trocar de posição entre si, só com as da rede, e as do fundo a mesma coisa. Mas somente quando a bola entra em jogo. Então antes da jogadora tocar a bola para sacar, os jogadores trocaram de posição, por isso o árbitro puniu. Set point, Paula. 24 Brasil, 13 Cuba. Bola no meio. Chegou o bloqueio triplo do Brasil, caiu a bola da Santos. Ponto cubano para o Brasil, agora é só botar no chão. Uma chance de vencer com um impressionante placar de 25-14, a fortíssima seleção cubana. Eu lembro mais uma vez, uma seleção que vem invicta nessa fase final de Grand Prix. Barros volta na rede. Saque do chão, set point Brasil. Carol faz o levantamento para a saída. Valeuska não definiu. Carol optou pela bola de segurança para Mari. E é ponto do Brasil. Brasil atropela a seleção cubana no primeiro set. Faz 25-14. Você ligado nas emoções do Grand Prix aqui no Sport TV, o canal campeão. Alô, amigos do Sport TV, estamos acompanhando o Grand Prix. Nós vamos ao vivo a Yokohama com mais uma participação de Ana Cruz. Ana. Obrigada, Luiz. Eu estou ao seu lado da Carol Gataz. Carol gostou do time do primeiro set? Ana, bom, eu gostei assim, somente depois do oitavo ponto, né, que o Brasil conseguiu abrir uma vantagem boa. O saque começou a entrar, o nosso bloqueio também. E é isso aí, a gente conseguiu abrir uma vantagem boa contra elas e acho que esse é o jogo. Tem que continuar aqui até o final. Tendo pressão, conseguindo sacar melhor, bloquear melhor. Assim, quem conseguir fazer mais contra-ataques no mesmo jogo, acho que leva vantagem. Acho que isso aí o caminho está certo. Obrigada, Carol. Muito obrigado, Ana Cruz. E vamos à análise de Marco Freitas. 25-14 no primeiro set. Impressionante. Mais um set impressionante dessa seleção, Marco. Enfrentando uma equipe como a cubana, que é muito forte no ataque, o Brasil precisa sacar bem. E foi o que fez o time do Zé Roberto no primeiro set. Sacou muito bem. Quem foi responsável por essa performance no saque, sem dúvida, foi a central Thaísa. Além de marcar 3 pontos de saque, ela destruiu a recepção cubana, tirou a moral dos seus atacantes e facilitou o trabalho do Brasil no bloqueio, que é um fundamento que tem se destacado de maneira surpreendente até nessa competição.
Pra você ter uma noção, uma partida que o Brasil não atuou bem contra a República Dominicana, marcou 18 pontos de bloqueio, ou seja, na pior atuação do Brasil até o momento do Grand Prix, o Brasil marcou 18 pontos de bloqueio. E nesse primeiro set, o saque ajudou a pressionar a equipe cubana nesse fundamento que é tão determinante quando se enfrenta uma equipe forte no ataque como o time de Cuba. E Marco, nós temos entre as 10 melhores bloqueadoras dessa fase final do Grand Prix, 6 jogadoras cubanas e brasileiras. As 2 melhores são brasileiras, a Valeuska e a Thaísa. Você vê aí a Mari. A Mari é a 6ª melhor bloqueadora. Temos a Zoila Barros como a 3ª melhor. A Santos como a 4ª melhor bloqueadora. E a Santos como a 9ª melhor bloqueadora. Vamos agora para o segundo set. 1 Brasil, 0 Cuba. Erro na recepção brasileira. Mari tenta consertar pela entrada de rede. Ruiz fez a defesa. Kaká se buscou no fundo. Ruiz. Bola fica curta. Fabi. Fofão. China pela saída. Valeuska. Ponto do Brasil. Curiosamente, o primeiro ponto do segundo set é justamente de quem não pontuou no ataque no primeiro. Valeuska, um dos grandes destaques do Brasil nessa fase decisiva, marcando seu primeiro ponto. Tá aí a Valeuska. Bom saque rasante em cima da Ramírez. Levantamento ficou baixo ali para Zoila Barros. Ficou curto o bloqueio. O brasileiro se virou bem. A Fofão já se levantou. Brasil 2, Cuba 0. Tá aí Barros. Errar pouco, mesmo nesse nível, é fundamental para quem está ambicionando vencer um campeonato como esse. O Brasil cometeu apenas um erro no primeiro set. O time cubano cometeu 7, Luiz. O Brasil vai se preparando para Pequim. Carcasses encarou o triplo. Tem contra-ataque do Brasil com a Sheila pela saída atrás da linha dos 3. Saída de rede atrás da linha dos 3. Sheila pontua. O Brasil faz 3-0 no início do segundo set. Sheila está de volta, está voltando ao vôlei brasileiro. Valeuska sacou. Sai o levantamento, bola de segurança, Carcasses aí. Difícil segurar a seleção cubana nessas circunstâncias. E principalmente com a Fofão bloqueando na marcação a Carcaça. Uma diferença muito grande e ela se aproveitou bem disso. Segundo set, 3 Brasil, 1 Cuba. Fofão faz o levantamento. Mari veio para o corredor, é ponto do Brasil. Mari tá voando, uma coisa impressionante. O passe encurtou, o bloqueio cubano sabia que a bola era para ela. Com um bloqueio duplo montado, ela achou um espaço na paralela. Bola dificílima. Foi o 4º ponto brasileiro. É o Perdomo preocupado. O Brasil vai vencendo a seleção cubana. Ramírez para saída de rede para Santos. De levantadora para levantadora. Como o Marco falou, como levantadoras elas são razoáveis, mas são ótimas atacantes. O segundo ponto cubano. O último confronto entre Brasil e Cuba foi pela Copa do Mundo de 2007. Foi em Hamamatsu. Uma revanche da decisão do PAN. Mari, confirmando o que o Marco falou, tá voando a Mari. Tá jogando muito nessa fase final de Grand Prix. Lembrando que ano passado foram 2 jogos. A vitória brasileira em Hamamatsu, 3-2. E a dolorosa derrota no Rio de Janeiro na decisão do PAN. Cuba fez 3-2. Sacando Mari. Ramírez levanta. Ruiz. Ponto de Cuba. Já falei o alcance da Ruiz, ela ataca a 3,26 do chão. A jogadora brasileira que pega mais alto é a Valeuska, pega a 3,10. Paula para corredor. Mas aí não é só uma questão de alcance, é uma questão de velocidade de braço. Paula Pequeno, Marco Freitas. E Cuba faz uma marcação mais encurtada, ou seja, se preocupa mais em posicionar seus jogadores de bloqueio meio e diagonal e deixa um espaço na paralela bem utilizado pela Paula e também pela Mari. 6-3 Brasil, segundo set, o Brasil venceu o primeiro por 25-14. Saída de rede, Santos, ponto cubano. Veja o espaço que a Mari está ocupando na recepção. Pois é, eu acho que é um pouquinho de exposição a mais do que deveria. Pois é, ela ganha um campo grande demais, facilita como referência para a sacadora adversária. A Santos é ótima sacadora, acho que a Fabi tem que diminuir um pouquinho o espaço da Mari no passe. Foi o 4º ace da Santos nessa fase final do Grand Prix. 4º ponto de saque, Valeuska. Ponto do Brasil.
É de se relevar a confiança da Mari. Espirrou uma recepção, se recuperou rapidamente. O saque foi novamente em cima dela. Um saque dificílimo, ela agora entregou na mão da Fofão. Brasil 7, Cuba 5. Esse é o Grand Prix, você acompanhando mais um jogo entre Brasil e Cuba. Como eu falei, ano passado foram apenas 2. Vitória cubana no PAN e a vitória brasileira no Japão. Ruiz, Fabi pegou. Mari botou pra cima, Paulo Pequeno, sem bloqueio, bateu na diagonal, Messa errou. Errou a líbero. É ponto da seleção brasileira. A mesa está sendo adaptada como líbero, né? Ela era uma das levantadoras da equipe cubana, era a reserva desse sistema 4-em-2. Brasileirão 2008, o Grêmio recebe a Portuguesa no Olímpico, domingo, 5h30 da tarde para todo o Brasil, menos para o estado do Rio Grande do Sul, que fica com o clássico carioca entre Flamengo e Vasco, e na sequência tem troca de passes. O problema é ela jogar na última hora para saída. Isso é que é o problema, isso é a preocupação dela. Por isso que eu falei para ela apertar com você e para depois ter a volta. A diagonal curta é com a bola rápida e passe bom. A bola alta e o passe 2 metros da rede, ela não tem, ela vai bater nunca. Você tem que analisar muito o passe do lado de lá. Tá aí a Jaqueline, que teve uma contusão no joelho e não jogou ainda nessa fase final de Grand Prix. Interessante esse diálogo no banco de reservas do Brasil, né? A quantidade de informações. Voleibol é um jogo de muita estratégia, de muita tática. E essa é uma característica do time do Zé Roberto Guimarães. Ele tem o time na mão, a gente percebe as jogadoras muito atentas às informações que vêm do Banco do Brasil. Sacando Sheila. Viagem balanceado, bom saque no corredor. Santos faz o levantamento. Não definiu a Santos, tem contra-ataque. Pelo meio, atrás da linha dos 3, Mari foi bloqueada. As cubanas se reúnem e comemoram. 8 Brasil, 6 para Cuba. Foi o primeiro ponto de bloqueio da equipe cubana na partida, Luiz. 8-6, Mari. Fofão. Sheila! Bola boa! As cubanas pediram bola fora, foi lá no fundo da quadra. Ponto brasileiro, você está vendo mais uma vez o ataque da Sheila, vencendo o bloqueio da Carcasses. Essa é uma vitória muito importante, uma vitória que praticamente garante o título do Grand Prix à seleção brasileira. Paula fica na rede. Mas eu lembro mais uma vez que a Itália perdeu para o Japão por 3-0. No momento nós temos o Brasil em primeiro, Cuba em segundo, Estados Unidos em terceiro, a Itália em quarto, o Japão em quinto e olha só, veja o equilíbrio, a China campeã olímpica em sexto. Fofão, Mari com uma bola mais chutada. Eu falo da marcação encurtada. Então essa velocidade na ponta é muito importante, que a jogadora que faz a marcação demora a chegar e deixa paralela para a Mari. Que bonito ataque, levantamento sensacional da Fofão. Bola de aquecimento, marcou. Lindo ataque da Mari. Santos levanta. Ponto da Carcasses. As jogadoras mais efetivas até o momento, os atacantes de ponta, Ruiz e a Carcasses. Parece que a Caldeirão está pagando um preço pela briga de ontem com a Ramires, né, que continua no banco de reservas. Paula na recepção, Fofão faz o levantamento de manchete, vem Mari, encarou o duplo. Passou. Olha a Fofão, a categoria nesse levantamento de manchete. É muito importante o que está acontecendo com a Paula e com a Mari. Mesmo quando a equipe brasileira não tem o passe na mão, elas estão se garantindo na bola de segurança. E olha que é uma equipe cubana. Tem um bloqueio dos melhores da competição. Levantamento para Santos pela saída de rede. Toque na rede. A juíza de baixo está dando toque na rede do bloqueio brasileiro. E pela reação das jogadoras do Brasil, parece que ela tem razão. (11 Brasil, 9 Cuba. Segundo set, o Brasil fez 25-14. No primeiro, bola de cheque. Zoila Barros. Barros chegou ao início desse jogo com 28 pontos marcados, 17 em ataques, 10 em bloqueios, confirmando o que o Marco falou, que é uma seleção que bloqueia bem. E 1 ponto da Barros em saques antes do início de Brasil e Cuba. Carcasses. Fofão. Sheila estava um pouco afastada da rede. Carcasses faz a defesa.
Ramírez faz o levantamento. Ruiz afastada. Fabi. Fofão. Mari pela saída. Pega no bloqueio. Sobe muito. Carcasses vai buscar. A bola vem para a quadra brasileira. Ruiz. E acaba caindo. O Zé Roberto reclamando muito da arbitragem. Gritou não com a bola em jogo ainda o Zé Roberto. Está consultando o fiscal de linha para entender o que aconteceu com essa bola passando por trás da antena. A impressão que me deu foi que a bola saiu por dentro e não saiu por fora. Depois do toque no bloqueio, ela tem que sair por fora da antena. A impressão que me deu foi que ela saiu por dentro. Vamos tentar ver mais uma vez. Mari, bola pega no bloqueio. Ela sai por dentro da antena, entendeu, Luiz? Depois do toque do bloqueio, ela sai com o giro da bola, ela sai por dentro da antena, por dentro do campo. Ela tem que sair por trás da antena, por fora do campo e não por dentro do campo. Contra do Zé Roberto, hein? Valeu a insistência do treinador brasileiro. Mari sacando, 12-10. Sai o levantamento para Ruiz, ficou no bloqueio. Bloqueio e as cubanas ficam nervosas, a Carcasses já reclama. Esquenta o clima na quadra de Cuba. A diferença é essa, Cuba quando falha no passe, nem a Ruiz, nem a Carcasses estão conseguindo virar. Diferente do Brasil, quando falha na recepção, a Mari e a Paula estão pontuando na ponta. Esse é um diferencial da partida de hoje. Abre 3 pontos o Brasil, Mari saca mais uma vez. Bola vem de graça, vamos caprichar, é o 14º ponto, Thaísa. Bloqueio, o cubano toca na rede, é ponto do Brasil. Já era para ter sido marcado 2 toques da Ramírez. O juiz acabou deixando rolar, o Zé Roberto reclamou durante o ponto e para sorte do Brasil, o ponto é da equipe do Zé Roberto, porque 2 toques foi claríssimo. O Brasil é um país com o maior número de conquistas no Grand Prix, tem 6 títulos. Mari no saque. Ramírez faz o levantamento, bola de primeiro tempo, bloqueada Zoila Barros, Thaísa vibra muito. Brasil campeão em 94, 96, 98, 2004, 2005 e 2006. Que ascensão da Thaísa aí nos Carlos Júnior, impressionante. Começou a competição como reserva. Era uma posição praticamente definida com a Fabiana. Ia valer o pelo meio. A Fabiana foi muito bem ano passado, Marco. Foi a melhor atacante do mundo no último Mundial em 2006, Luiz. Bola de cheque, bola de graça. Paula bota dentro. Ponto de Paula Pequeno. O juiz de cima assume a responsabilidade e diz que a bola foi fora. Dá ponto para Cuba. A arbitragem fica complicada, Marco. É muita pressão dos dois lados, né, em cima do primeiro árbitro. O importante é a Paula se recuperar do erro agora, fazendo uma boa recepção. Barros. Paula. Sheila pela saída, na diagonal, atacando em cima da Ramírez. Ponto da Sheila. Viu que é a visão do técnico no banco, né? A Paula acaba de errar uma bola de cheque fácil para fora. A expectativa é que o saque fosse para cima dela. Ela teve a tranquilidade suficiente, se recuperou do erro e caprichou no passe. Olha aí que o Brasil tem 6 títulos. Lembrando que foram disputadas até hoje 14 edições do Grand Prix. E o Brasil ficou fora da edição de 1997. Cuba esteve presente em todas as edições e foi campeã do Grand Prix em 93. Na estreia da competição, foi o primeiro ano, foi em 93. Cuba ficou com o título e Cuba voltou a vencer em 2000. Sheila, ponto do Brasil. Depois de 120 minutos de uma decisão dramática nos pênaltis, o futebol ganha a tela do canal Campeão e também é coisa de cinema no Sport TV. Libertadores 2008, filme oficial, domingo, 10h30 da noite. Estamos ouvindo aí o Perdomo. Vamos tanto da história do voleibol cubano, vamos falar um pouquinho agora dos resultados recentes, Luiz. Em 2007, na Copa do Mundo, Cuba chegou em 4º lugar, venceu o Pan-Americano no Maracanãzinho. E no último campeonato mundial, que o Brasil conseguiu o vice-campeonato, o Brasil é o atual vice-campeão do mundo, Cuba chegou em 7º lugar, em 2006. Brasil 16, Cuba 11, bola de primeiro tempo. Virando agora Sanches. Perdomo adiantou a linha de recepção do time cubano para receber o saque da Thaísa, que é um saque flutuante com muito efeito, de toque. Sanches ataca a 3h15 do chão. 12º ponto de Cuba. Mari, que passe. Botou na pinta, botou na mão. Paula Pequeno pontua para a seleção brasileira.
Vai se adaptando muito bem à posição de ponteira passadora a Mari. Lembrando que ela jogava na posição de oposto. No campeonato italiano ela já jogou como ponteira Sim, passadora. na seleção. Exatamente. Ela ganhou muita experiência com isso, jogando naquela pressão, enfrentando jogadoras especiais do mundo inteiro. Muito interessante a evolução dela. Santos faz o levantamento. Chamou a Ramires no ataque. Tem contra-ataque do Brasil com a Sheila pela saída atrás da linha dos 3. Defesa da Ramires. Messa faz o levantamento. Tentou explorar o bloqueio e não conseguiu a Ramires. A gente já viu várias situações em que o bloqueio foi explorado. Dessa vez foi feita a tentativa e não pegou na mão. E aí acontece o que a gente sempre comenta: explorar o bloqueio, bater para cima para que a bola pegue na mão da bloqueadora e saia. Essa bola não tem a menor possibilidade de cair dentro da quadra. Como dessa vez não pegou na mão de nenhuma bloqueadora brasileira, você viu que a bola foi muito fora. O Brasil fez 25-14 no primeiro set. A França comemora 10 anos da conquista da Copa de 98 com uma partida especial. Zidane e companhia se reúnem novamente, enfrentando uma seleção de convidados com Fernando Hierro da Espanha, o croata Davor Šuker, o holandês Edgar Davids, entre outros. Amanhã, 4 da tarde, ao vivo no Sport TV 2. Marco Freitas, o Brasil vai vencendo também o segundo set. E no segundo set tem um detalhe que aumenta ainda mais o mérito da equipe brasileira. Se Cuba cometeu 7 erros no primeiro set, até o momento no segundo cometeu apenas 1. Sheila sacando 18-12. Santos faz o levantamento. Ruiz. Ponto de Cuba. Ruiz já disputou 14 partidas em Olimpíadas. Tá indo para mais uma. Valeuska. Fofão. Botou de prima. Valeuska optou pelo levantamento para Paula, que largou na posição 1. Não caiu. Ruiz no contra-ataque. Atrás da linha dos 3. Bateu para fora. E o Zé vai fazer mais uma vez a inversão do 5-1. De novo com a Fabiana Marco Freitas. É outro detalhe que eu acho que é importante, que é o comportamento da Fabiana. Já citei isso em outra transmissão do Brasil. Ela entra em campo com alegria, a jogadora foi substituída, é titular absoluta da posição. Nesse momento, está no banco de reservas, entra em campo com alto astral, vibra muito com as companheiras. É muito importante, não basta o Brasil ter um bom grupo de 2 jogadores, é importante que essas jogadoras estejam motivadas. Estamos aí há 28 dias das Olimpíadas, 29 da estreia do Brasil, Luiz. Vem aí a mais completa cobertura com 5 canais Sport TV. Brasil 19, Cuba 13. Meia bola no meio. Não caiu. Carol no contra-ataque. Kovalevska. 20-13. Abre de novo a seleção do Brasil. Sempre lembrando que o Brasil atropelou no primeiro set com 25-14. Essa rede fica muito forte no bloqueio. O Brasil se aproveita disso, amortece e pontua no contra-ataque. Marco, e Cuba tenta uma meia bola no meio com um bloqueio desses. Difícil passar. Sempre transmissões especiais no Sport TV com comentários de Marco Freitas. Você acompanhando um duelo dos mais tradicionais do vôlei feminino. Acompanhando um jogaço Brasil e Cuba. Eu lembro mais uma vez que o Perdomo participa de comissões técnicas. Aí você vê a Sassá. Perdomo participa de comissões técnicas de seleções cubanas há 20 anos. Aliás, bom, a gente viu ali mais uma vez o Eugênio Jorge, que com 75 anos, como eu já falei, já não tem mais gás para comandar, mas está sempre ali presente, usando a sua experiência. E em vários tempos, quem fala é ele. Quando a coisa esquenta mesmo, quem fala é o Eugênio. Paula sacando. Tem levantamento para saída de rede, de levantadora para levantadora, Ramires para fora, é ponto do Brasil. 21-13. O time cubano realmente sente a pressão e a qualidade do jogo na equipe brasileira. O time errando muito pouco. A equipe cubana vai se desesperando, forçando o ataque e cometendo alguns erros. 21-13. Paula. Santos, bola de primeiro tempo. Fica no bloqueio a Sanches. Olha o comportamento tático da equipe do Brasil. A Mari se aproxima e marca uma primeira bola. Uma bola que normalmente a Valeuska bloquearia. A bola se aproxima da área da Mari. A Mari participa do bloqueio. E mais um ponto do Brasil nesse fundamento é o 9º. 9 bloqueios da seleção brasileira contra 1 bloqueio da seleção de Cuba. Erro na armação de novo. O time cubano está completamente perdido, Luiz. Completamente perdido. Falha na recepção, comete alguns erros de ataque. Antônio Perdomo, essa figura lendária, não diria nem no voleibol, mas no esporte mundial, está abatido.
23-13. Paula, com muita confiança, sacou para fora, 14º ponto, roda a seleção cubana. Lembrando que o Marcos já explicou no primeiro set, quando houve esse erro, a bola só entra em jogo quando pega na mão de quem vai sacar. Aí depois de pegar na mão, você se movimenta em quadra, mas até então você não pode. Você tem que guardar a sua posição. Saque para fora, bola bem deixada pela Fabi. O Brasil pode repetir o placar do primeiro set. Tá 24-14, 7 pontos para a seleção do Brasil. Brasil atropelando a seleção da Ruiz, a forte seleção de Cuba. 7 pontos Brasil. Bola para fora, 15º ponto de Cuba. O Brasil não vai repetir o placar do primeiro set, mas agora para a seleção do Brasil é só botar no chão. (24-15), 7 pontos. Carol faz o levantamento. Mari afastada da rede. Messa faz a defesa, a bola não volta. Mari pontua mais uma vez. 25 Brasil, 15 Cuba. 2-0 Brasil. Brasil jogando mais uma vez muito vôlei em Yokohama. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão. Alô, amigos do Sport TV, estamos acompanhando todas as emoções do Grand Prix e nós vamos mais uma vez à quadra com Ana Cruz. Oi, Luiz, agora que eu estou aqui ao lado da Joicinha. Joicinha, o que o time está fazendo de melhor hoje? Oi, boa noite. Acho que o time está fazendo de melhor é o saque, porque o time de Cuba não passa muito bem, então acho que o saque está sendo muito eficiente e o passe também está sendo muito eficiente. Quando a gente não está conseguindo chegar no bloqueio, né? Então está ficando mais fácil o jogo. O que o time precisa fazer para não se concentrar agora no terceiro set? Acho que pensar que esse jogo vale a final, né? Porque são os dois times que estão invictos. E continuar mantendo porrada no saque e continuar passando, que é o que está dando certo, né? Obrigada, Joicinha, Luiz. Muito obrigado, Ana Cruz. Ana Cruz da quadra trazendo todo o clima. A Joicinha está acompanhando as suas companheiras. Marco Freitas, 25-14, 25-15, 2-0 Brasil. O Brasil apresentou um voleibol melhor ainda no segundo set. Comete ainda alguns erros na recepção, erros que são corrigidos pela eficiência do ataque de ponta do Brasil com a Mari e com a Paula. Mari, inclusive, é a principal pontuadora do jogo com 12 pontos. Uma performance impressionante, um aproveitamento incrível. Levou apenas um bloqueio, uma bola pelo fundo. Aliás, o único ponto de bloqueio da equipe cubana na partida. A equipe cubana perdida com o saque do Brasil e com o comportamento tático na relação entre o bloqueio e a defesa da equipe do Zé Roberto Guimarães. Tá com uma cara boa o Perdomo? De jeito nenhum. Vamos para o terceiro set. Brasil vence Cuba por 2-0. Santos fez o levantamento. Bola para Carcasses, que começou atacando muito bem no primeiro set, depois sumiu no segundo. Ponto de Cuba. Tá aí Kênia Carcasses com 9 ataques. Especialmente no início do jogo, ela começou atacando muito. Thaísa, ponto do Brasil. Batendo a bola de meio. Nossa jogadora mais alta, nossa gigante de 1,96 m. Apenas 21 anos. E ela sorri. Thaísa na próxima temporada vai jogar em Osasco. Bola para saída de rede. Bonito ataque da Santos. Marco Freitas, o Brasil perdeu apenas um set. Perdeu o terceiro set para a seleção da China. Há muito tempo eu não falo nisso, mas daqui a pouco eu pergunto para você sobre síndrome de terceiro set. Você acha que esse time pode sofrer dessa síndrome hoje? O fato é que nos últimos 14 sets que o Brasil disputou, o Brasil perdeu apenas um, enfrentando as principais equipes do mundo, né? É bom lembrar disso. Agora o Brasil não pode se desconcentrar na recepção, o fundamento que tem levado o Brasil a esse nível de jogo. Carcasses na rede, roda o Brasil. Segundo ponto da seleção brasileira. Seria importante também, o Brasil vai se preparando para Pequim. Faltam poucos dias, está chegando a hora. Atropelar Cuba é bom demais, dá muita moral.
O Brasil fez 25-14, 25-15. Carcasses. Levantamento para Ruiz. Chega o bloqueio brasileiro. Mais uma. Ruiz encara o duplo. Fica no bloqueio. Fica no bloqueio. A Carcasses dá uma bronca na Ruiz. A Thaísa vai sair desse jogo com a mão inchada, Luiz. 5º ponto de bloqueio dela. Já marcou pontos em bloqueios de primeira bola, bloqueia na saída da rede, bloqueia na entrada da rede. É show de bola da jovem central do Brasil. E a Carcasses virou para Ruiz e falou: olha o bloqueio, Ruiz. Tá lá, ela tem 1,96, bloqueia bem. Pancada agora da Santos, é ponto de Cuba. Terceiro set, Brasil jogando contra a seleção cubana. É jogão, é clássico do vôlei mundial. E mais uma vitória hoje praticamente garante o título do Grand Prix. O Brasil joga às 6 da manhã de amanhã contra a seleção do Japão. Saiu por pouco, Marco. Foi o grito do Zé Roberto de out, ou seja, bola fora, que acabou empurrando essa bola para fora, se é que ela foi fora, Luiz. Tá 4-4 no terceiro set, o Brasil vence por 2-0, sacando Thaísa. Bom saque. Messa, a bola vem de graça para a quadra brasileira. Fofão, no capricho com a Paula. Ponto do Brasil. A equipe cubana, quando a Thaísa parte para o saque, já está errando antes da bola chegar na recepção de Cuba. Impressionante o respeito pela performance da Thaísa nesse fundamento. Paula Pequeno ataca 3-2 do chão. Sacando Thaísa. Sai o levantamento para a saída de rede. Thaísa tentou a defesa na posição 6, virando mais uma Santos. Ela estava até bem posicionada. Veja aí. Foi em cima dela. Ela pegou meio no susto, exatamente o que você falou. Estava bem posicionada, ela estava bem taticamente, mas errou tecnicamente na execução dos gestos de defesa. Santos sacando para a seleção de Cuba. Paula na recepção. Sheila pela saída de rede, ponto do Brasil. Mais um ponto da Sheila. Sheila começou essa partida com 32 pontos marcados na fase final do Grand Prix. Então já tem 39, então tem 7 pontos na partida de hoje, Luiz. E ela vem para o saque. Sheila começou esse jogo com um ace na fase final. Santos faz o levantamento. De levantadora para levantadora de novo. Ramírez, ponto de Cuba. Ramírez tem 1,76 m, mas ataca a 3,5 do chão. É o popular salta tica. Paula! Olha o show da Fofão. Um passe na mão possibilita esse tipo de distribuição. As opções são inúmeras no ataque. O time cubano está perdidinho no bloqueio. Não é à toa que o Brasil dá uma goleada nesse fundamento. 10-1 para a equipe brasileira em se tratando de bloqueio. 7-6, Brasil na frente no terceiro set. Paula Pequeno sacando para a seleção do Brasil. Erro na formação de novo, na armação de novo. Terceira vez o Zé gosta. Ele gosta porque com certeza ele está perturbando o juiz de baixo ali, passando as informações e antecipando a movimentação equivocada do time cubano. O futebol visto pelas lentes de cinema. Imagens filmadas em película mostram os bastidores da final da Libertadores. Um roteiro dramático, um palco histórico, um grande jogo. Depois de 120 minutos, uma decisão nos pênaltis. O futebol ganha a tela do canal Campeão e também é coisa de cinema no Sport TV. Libertadores 2008, filme oficial, domingo, 10h30 da noite aqui no Sport TV. Marco, essa seleção sempre se caracterizou, mesmo nos grandes momentos, e muitos acham que foi a maior seleção de todos os tempos, a seleção cubana da década de 90, sempre se caracterizou por essa instabilidade e por erros infantis. 3 vezes no jogo a seleção já se posicionou de forma equivocada na hora da recepção, sendo punida por isso. É impressionante para um time da qualidade da seleção cubana, Marco. Mas eu acho que o efeito é em função da atuação do time brasileiro, que erra muito pouco, é agressivo no saque, agressivo no ataque. O time cubano está sufocado em campo. Essa é a verdade, Luiz. Paula vem para o saque, fica na rede, roda a seleção de Cuba. Vem aí as Olimpíadas e Brasil e Cuba já se enfrentaram 6 vezes na história dos Jogos Olímpicos e Cuba venceu 5 vezes. O Brasil fez 3-0 em 96 em Atlanta. Foi a única vitória brasileira sobre Cuba. Aliás, Atlanta marcou o auge daquela rivalidade. Brasil-Cuba durou, foi forte até o Winnipeg, né? Depois ela abrandou.
Momento delicado, é hora de virar a bola agora, não pode deixar o time cubano crescer, porque o emocional troca de lado muito rápido num jogo como esse. Ponto Brasil, 9º ponto do Brasil. 9 Brasil, 8 Cuba. Lembrando que o Brasil está no grupo B das Olimpíadas. Os adversários são Argélia, Rússia, Sérvia, Cazaquistão e Itália. Cuba vai ter pela frente, no grupo A, Polônia, Estados Unidos, China, Japão e Venezuela. Ramírez não definiu. Carcasses também não. Fofão, Thaíssa, não cai. Mari, ponto do Brasil. Certinha, certinha, porque se ela solta o braço, ou invadiria por cima ou tocaria na rede. Olha a sutileza do toque na Mari. Essa última jogada agora para não invadir por cima. Perfeito. 10 Brasil, 8 Cuba. Carcasses bloqueada pela Thaíssa. Carcasses amorteceu no bloqueio. Ponto de Cuba. Só faltava a Thaíssa chegar a tempo desse levantamento, que foi ela que amorteceu de novo o ataque cubano. Depois da defesa teve reflexo para pelo menos tentar a saída para o levantamento. Foi o 9º ponto de Cuba. Ramírez no saque. Fofão subiu, ganhou no braço da Zoila Barros. Thaíssa, Fofão, Thaíssa, bobeou agora a Thaíssa. Um erro no passe do contra-ataque, né? Ela empurrou a Fofão na rede. A recepção já não tinha sido legal. O Fofão conseguiu operar um milagre, bloqueando a Barros ali, a experiente Barros. Mas na sequência o passe ruim deu ponto para Cuba. Tudo igual, 10-10. Sheila pela saída atrás, linha dos 3, bloqueada. Paula precisa na cobertura. Mari posicionou o corpo e veio para o corredor. Que partida da Mari, que fase final de Grand Prix. Olha, Mari já brilhou em Atenas, depois viveu momentos de altos e baixos, mas ela está chegando voando a Pequim, Marco Freitas. Ele está alternando muito bem a potência com a categoria nessas bolas de ponta, não está se precipitando, não está atacando de qualquer maneira, muito consciente, dirigindo o ataque para os pontos corretos da quadra adversária, faz realmente uma grande partida. Carcasses veio para a diagonal, veio forte, veio pesado. Fabi ainda se jogou na bola, não deu. Ponto de Cuba. Luiz, é hora de ter tranquilidade, porque a tendência agora é o time cubano provocar na rede, está equilibrando esse terceiro set. Através desse tipo de situação, elas crescem no jogo. O Brasil tem que ter tranquilidade, não se incomodar com a equipe adversária. Carcasses sacando para Cuba. Fofão faz o levantamento. Optou pela bola de segurança na entrada de rede. Belo ponto da Sheila. No momento importante do set. Marco Freitas falava sobre o momento psicológico do set. O Brasil fez 2-0 com muita facilidade. Esse está mais equilibrado. 25-14 no primeiro, 25-15 o placar do segundo. Mari no saque, para fora. Roda a seleção de Cuba. Falava da Mari em Atenas. Houve aquele jogo terrível contra a Rússia. E aí Brasil e Cuba decidiram a medalha de bronze. Cuba venceu por 3-1, uma seleção brasileira muito abatida depois da derrota para a Rússia. Fofão. Thaíssa, ponto do Brasil. Ponto da Fabi, Luiz Carlos Júnior. No mergulho que a Fabi deu para entregar esse passe na mão da Fofão. E segue a Thaíssa, nossa jogadora de melhor performance no saque. O Brasil tem 2 medalhas de bronze na história do vôlei feminino. 96 e 2000. Brasil se preparando para Pequim. O Brasil muito bem nessa fase final de Grand Prix. Toque na rede do bloqueio brasileiro. O Brasil tem apenas uma derrota para a seleção chinesa. Uma derrota apenas no Grand Prix. E no primeiro final de semana da competição, né? 3-2. Isso é muito importante lembrar. O Brasil ainda estava se estruturando. Naquela oportunidade foi a melhor partida do final de semana, mesmo perdendo. Saque forçado, pancada para fora, roda o Brasil. Amanhã, às 6 da manhã, o último jogo do Brasil. Quem sabe é o jogo do título Brasil e Japão. Sheila sacando, viagem balanceado, veio para o corredor, veio bem, veio para cima da Ramírez. Ramírez vem para um ataque ali no meio. Ramírez corre atrás da bola e não acha. Foi condução da Messa na cobertura do bloqueio. A bola parou na mão direita da líbero cubana. Repara nessa volta do bloqueio agora. Essa condição. A arbitragem deixou passar, mas o bloqueio brasileiro novamente comprova sua eficiência. 11º ponto. Você acompanhando as emoções do Grand Prix, acompanhando Brasil e Cuba.
E o Brasil faz 16-13. Sheila. Nós temos uma líbero excepcional. Eu a considero a melhor do mundo, assim como o Serginho no vôlei masculino. O time cubano tenta adaptar uma jogadora para essa função. O Raul Diago, que é o manager do voleibol cubano, o homem que administra o voleibol cubano, está tentando trabalhar um jogador específico para essa função. Vamos ouvir o Zé Roberto. Para muitos, a maior partida da história do tênis. Rafael Nadal e Roger Federer impressionaram o mundo na final de Wimbledon. Nadal e Federer, que duelo, que jogo. Você revê esse partidão domingo, partida histórica, domingo, 1 da tarde, a final de Wimbledon no Sport TV 2. Luiz, o Brasil volta a abrir uma vantagem através da mesma receita do primeiro e segundo set, arriscando um pouquinho mais no saque. Sei que poucas jogadoras do Brasil estão forçando tanto no viagem, optam mais por um saque flutuante, que é tipo o saque que a Thaísa tem executado, bola precisa, pertinho da rede, com velocidade, que é de difícil recepção. Incomoda uma seleção como a seleção cubana. Sheila tá aí nesse viagem, mais balanceado, mais flutuante. Acontece o seguinte, Ruiz fez o ponto em relação ao saque, Marco. Cuba treina com o saque muito pesado, muito pancada. Então o saque balanceado não é um saque que elas estão acostumadas a enfrentar. É por aí, Luiz Carlos. Mari na recepção. Valeuska faz o levantamento. Paula afastada da rede. Usou o bloqueio, ponto. Esse é o diferencial da equipe brasileira na partida de hoje. Essa jogada é um bom exemplo. O passe foi muito ruim, o levantamento era óbvio para Paula. Bloqueio duplo montado. Mesmo assim, a equipe cubana não consegue bloquear, porque o talento das jogadoras do Brasil pela ponta está falando mais alto. 17-14, o Brasil começa a abrir. Cuba não passou até o momento de 15 pontos em um set. Chegou aos mesmos 15 pontos no terceiro que fez no segundo. É um placar muito atípico, se tratando de um dos maiores clássicos do voleibol mundial. Mas eu cito mais uma vez, Marco. 3-0 atropelando Cuba é para dar muita moral. Sanches sacando. Fofão. Mari. Ponto do Brasil. É o 15º ponto da Mari. Valeuska, sacando rasante. Bom saque. Santos faz o levantamento. Carcasses não definiu. O Brasil contra-ataca. Bola alta para Mari pela entrada de rede e ela vira mais uma. Ponto de Mariane Steinbrecher. A Mari. Tá numa fase que já tem jogadora comemorando antes dela atacar. Só o fato da bola ser para ela, já tem jogadora comemorando, Luiz Carlos Júnior. Campeonato Brasileiro ao vivo no Sport TV. O Grêmio recebe a Portuguesa no Olímpico, domingo, 5h30 da tarde, para todo o Brasil, menos para o estado do Rio Grande do Sul, que fica com o clássico carioca entre Flamengo e Vasco. E na sequência, tem troca de passes. Falando de momento psicológico, estamos falando de saltar com confiança. Confiança é uma coisa que a equipe cubana até o momento não demonstrou na partida, porque o Brasil não deixa. É agressivo no saque, incomoda na recepção e pressiona no bloqueio. 2-0 Brasil. Santos faz o levantamento. Carcasses entrou demais embaixo da bola. Tem contra-ataque do Brasil. Mari. Agora ele errou. Essa bola pode dar uma encaixada, como a gente diz, não forçar o ataque. A bola passou da antena, uma bola muito difícil para finalização. Levantamento da Thaísa, que não foi legal. Bota uma atacante de ponta agora no lugar da Santos para aumentar a rede e o poder no contra-ataque cubano. Mari! Ela errou na passada, nessa ela veio cravando. Veio para um ataque cravado antes da linha dos 3. É que pegou no bloqueio também. Mas veio num gás. Marco Freitas. O momento é muito bom do time brasileiro. Levantamento para entrada de rede para Carcasses, ponto de Cuba.
20 Brasil, 17 Cuba. O time cubano vai vir pro tudo ou nada no saque. Toda atenção é necessária na recepção agora, porque elas vão forçar e muito. Sacando a Carcasses. Soltou o braço. Veio realmente no saque muito forçado. Que a Mari fez a recepção, a Fofão achou a Thaísa. Olha, falar sobre isso parece até repetição exagerada, né? Mas o emocional é tudo nesse tipo de jogo, ainda mais num confronto como esse. A Mari está muito confiante, está mergulhando para passar e a bola está indo na mão da levantadora. Mari sacando. O levantamento foi da Ramírez, bola pelo meio atrás, linha dos 3. Fabi pegou. Mari pelo meio atrás, linha dos 3. Messa pegou. O ponto tá bonito. Fofão, vamos no capricho. Sheila, defesa cubana. Messa faz o levantamento. Ruiz, ponto de Cuba. Zé dá uma bronca no time. Não pode. Agressividade, seriedade vem do comando. Tá certíssimo o Zé Roberto, né? Porque tem uma vantagem, tá vencendo por 2-0. Todos ali conhecem a tradição do voleibol cubano. Uma bobeira num set como esse, o time cresce, o jogo fica muito complicado. Um dos grandes clássicos do vôlei mundial, você acompanhando no Sport TV Brasil e Cuba. Fofão, Thaísa, 22 Brasil, 18 Cuba. 2-0 Brasil, 25-14, 25-15. 14º ponto da Thaísa na partida. É disparado entre as 4 centrais titulares no jogo de hoje, a maior pontuadora, meus caros. O Brasil vem de um segundo lugar no Mundial de 94 e de um segundo lugar no Mundial de 2006. Campeão sul-americano em 81, 91, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005, 2007. Bronze em 96 e em 2000 Jogos Olímpicos. Ouro em 99 nos Jogos Pan-Americanos. Prata em 91, prata em 2007. Para a seleção cubana, confirmando o que o Marco falou há pouco. Não dá para bobear contra a seleção de Cuba. O jogo do Maracanãzinho no ano passado prova isso. Amanhã, 6 da manhã, você torce no último jogo. O Brasil jogando contra o Japão. Thaís está sacando. Messa na recepção. Bola chutada na ponta para Ruiz. Bola um pouco fora das características da Ruiz. Normalmente ela está com uma bola mais alta. Uma bola que a gente chama de bolão na ponta. Uma bola muito alta. Hoje veio para essa bola mais chutada, Marco Freitas. Ela está tentando sair do bloqueio brasileiro. O bloqueio está antecipando esse tipo de jogada, está tendo dificuldade com a marcação, principalmente da Thaís. Está tentando isso na velocidade, ela consegue passar. Tá aí a Calderon, uma das brigonas de ontem. Ao lado da Carrillo, né? 2 jogadoras fantásticas que não estão jogando. 22-19, Valeuska. Ponto do Brasil. Ficou no bloqueio simples da Sanches. Muito eficiente, 4 ataques, 4 bolas no chão. São números da Valeuska no jogo, 23 Brasil, 19 Cuba. Sheila sacando. Santos faz o levantamento. Ruiz explodiu no bloqueio da Valeuska. Tem contra-ataque do Brasil. Paula Pequeno. Bloqueio cubano. Messa. Santos no levantamento para a saída. Ponto de Cuba. Cuba não se entrega no jogo. Ramírez pontua. Mas a Paula fez certo. Ele acabou pedindo desculpas porque não aproveitou o contra-ataque, mas acelerou o braço, entrou quente. Mérito para a defesa cubana. 23-20. Sheila, saída, atrás a linha dos 3. Belo ataque da Sheila, veio para o corredor. Mais uma vez, José Roberto Guimarães faz a inversão do 5-1. Tira Fofão da rede, coloca a Fabiana. Com isso ele volta a ter 3 atacantes na rede. Tira a Sheila. Tá botando aí a Sassá no lugar da Paula. Aí é ponteira no lugar de ponteira. A Sassá entrando para fazer o fundo. E agora sim ele completa a inversão do 5-1 com a Carol no lugar da Sheila. Você vê como é que o Zé Roberto tá ligado no detalhe, né? Mesmo vencendo por 24-20, a Paula Pequeno errou 2 saques nesse set. Então, para ganhar segurança e aproveitar a Fabiana da rede, que é a Sassá sem errar. E a Sassá é uma especialista no saque. Match point Brasil, a bola do jogo. Santos faz o levantamento, bola para a saída de rede, bloqueio brasileiro. Mari e Valeuska no duplo.
3-0, um placar extremamente festejado. Marco Freitas, o Brasil atropela a seleção cubana. Vai ter que procurar na história, eu acho que não vai encontrar uma vitória do Brasil sobre Cuba no voleibol feminino, sem Cuba passar de 20 em nenhum set. Uma vitória fantástica que coloca o Brasil com uma mão na taça, tem que fazer as contas direitinho das possibilidades, mas o Brasil é praticamente o campeão do Grand Prix, dando um show de bola numa campanha que dá muita moral para os Jogos Olímpicos, Luiz Carlos Júnior. Campanha impressionante. O vôlei feminino do Brasil atropelando todo mundo. Venceu Cuba, campeã pan-americana. Venceu China, campeã olímpica. Venceu a Itália, atropelou todo mundo. E a Mari novamente a maior pontuadora do jogo, assim como na partida de ontem, que ela fez 19 pontos, hoje fez 17. O Brasil, como um todo, jogou muita bola, o time está muito confiante. E tudo que foi planejado pelo Zé Roberto saiu ainda melhor do que ele esperava. Vamos, mais uma vez, como sempre, para a sessão recados. Beijo, Brasil, mãe, pai, Sérgio, Patrícia, Renan Miguel, Ana Beatriz, pessoal do Palestra Valério. Aí a comemoração das jogadoras brasileiras em quadra. Marco Freitas. O time está deixando uma torcida muito otimista para Pequim. Agora é importante ter o equilíbrio necessário para administrar. O favoritismo ou a boa fase não pode ser um problema. É uma conquista desse grupo que está trabalhando muito para chegar nesse nível de voleibol, passando por várias situações importantes, derrotas pontuais. A equipe está construindo uma história que, tomara a Deus, seja premiada com uma medalha olímpica. Vamos passar os números rapidamente da partida. Em ataques, o Brasil fez 41, Cuba fez 33. Em bloqueios, o Brasil fez 12 pontos, Cuba fez apenas 2. Em saques, o Brasil fez 4 e Cuba 3. Vamos à quadra com Ana Cruz. Oi, Luiz, eu estou aqui com um dos grandes nomes do jogo, do Grand Prix, da seleção brasileira feminina. Val, como é que está o coração? Está muito bem. Acho que o Brasil conseguiu manter, né, nos últimos jogos, um nível muito alto de concentração e de jogo tático. Eu acho que isso que direcionou essas nossas últimas vitórias. Obrigada, Val, Luiz. Números do jogo: 3 Brasil, 0 Cuba. 4 aces do Brasil, 3 de Cuba. Ataques: 41 pontos do Brasil, 33 de Cuba. O Marco já passou os números e o Brasil muito perto da vitória, da conquista do Grand Prix. E o Brasil vai chegar muito quente nos Jogos de Pequim. Mais uma vitória brasileira. Eu faço o convite. Amanhã, às 6 da manhã, você acompanha o Brasil jogando contra a seleção japonesa. Eu estive com o Marco Freitas. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. 25-14, 25-15, 25-20. O Brasil faz 3-0 na poderosa Cuba. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão.